Você já recebeu um conselho do tarô e pensou, não é isso que eu queria? Ou pior, não, isso não tem nada a ver com a minha situação? É sobre isso que eu quero falar hoje com você. O que fazer quando a gente recebe um conselho do tarô e pensa que aquele conselho não tem nada a ver com a gente? Porque esse momento pode ser decisivo na nossa relação com o tarô. O tarô pode ser uma ferramenta, um instrumento, uma bússola de orientação, mas também pode ser um instrumento de resistência nossa. Oi, meu nome é Daniela Santos e nesse canal eu faço tiragem de tarô, converso sobre perfumaria e sobre planejamento simbólico. Você me encontra no Instagram com @DanielaSantosTarô ou com @ETudoFeitiço. Mas vamos lá, vamos falar, vamos pro nosso bate-papo aqui. Quando eu trago uma tiragem de tarô aqui, a minha intenção ao fazer uma tiragem coletiva é trazer um direcionamento, trazer um foco, trazer uma perspectiva de atenção, né? De onde a gente deve colocar a nossa atenção. Mas muitas vezes essas tiragens esbarram com uma expectativa silenciosa, que é a expectativa da identificação. Muitas vezes, quando a gente busca o tarô, a gente quer que o conselho faça uma das três coisas: valide a nossa opinião, aquela decisão que a gente já tomou, confirme um desejo nosso, né? Então, eu tô muito afim de fazer uma coisa. Ele vai lá, diz, vai lá, minha filha, faça! Então, confirme um desejo nosso, ou, por último, que apoie um caminho mais confortável. Então, a gente tem ali alguma escolha, alguma opção, e a gente quer, no fundo das coisas, assim, fazer aquilo que é mais confortável, e a gente busca o tarô para que ele nos aconselhe a fazer isso. E pode ser que aconteça, que todas essas três coisas aconteçam, ou uma dessas coisas aconteça, mas pode ser que não. Pode ser que o tarô ele venha nos confrontar, nos exigir que a gente faça alguns ajustes na nossa vida. Nesse momento a gente tem que lidar com a realidade que fazer ajustes nem sempre é agradável, né? Nem sempre é fácil. Por exemplo, tirei uma carta que pede pausa, que pede que a gente olhe para si, né, para nossa sabedoria interna, mas eu tô numa fase, ou eu sou uma pessoa mais impulsiva, mais de movimento, que tô vindo de uma relação assim de muito movimento e fazendo muita coisa e querendo que as coisas andem com uma certa celeridade, né? Mas o tarô diz, tá na hora de pausar. O tarô errou? O conselho foi errado? Ou ele tá apontando para algum excesso seu? Outro exemplo, tirei uma carta que pede uma atitude prática, que você coloque as coisas na materialidade, né? Que foque naquilo que é real, naquilo que é tangível. Mas você tá aí com um projeto, né, de elaboração mental, né? E ainda acha que não tá pronto, né? Que as coisas ainda estão, que você ainda está organizando mentalmente essa situação. Nesse caso, o desconforto não significa que o tarô errou. Significa justamente que ele tocou o dedo na ferida, que ele apontou para aquilo que precisava apontar realmente. Você provavelmente não precisa ficar elaborando mais ainda. Já está pronto, está na hora de botar no mundo. Vamos fazer uma pergunta honesta? Quando isso acontece, as situações que eu tô falando acontecem, você discorda da tiragem porque não faz sentido ou porque te desafia? Às vezes a gente acha que um conselho, uma tiragem de tarô não combina com a gente, porque aquele conselho vai exigir da gente uma mudança de postura ou que a gente se responsabilize pelas nossas ações. Vou dar aqui algumas dicas práticas da próxima vez que isso acontecer, que você receber uma tiragem, seja uma tiragem coletiva, né, dessas que eu trago aqui, ou uma tiragem pessoal, né, que você achar que não tem nada a ver comigo, faça essas três coisinhas e depois perceba se realmente não tem nada a ver. A primeira coisa é nomeie a sua resistência. O que exatamente você discorda desse conselho? É a pausa? É o recolhimento? É a ação? Nomeie. Nomear aqui irá diminuir a nossa reação automática. Número 2.
Traduza esse conselho para o mínimo possível. O que é o mínimo, a mínima ação, o mínimo movimento que eu posso fazer para entrar em sincronia com esse conselho que não vai alterar tanta coisa assim. A gente não precisa alterar a nossa personalidade de um dia para noite. Às vezes uma simples mudança, uma coisa pequena, somada, vai fazer diferença lá na frente. Então, se o conselho é recolhimento, eu posso diminuir na minha rotina. O que faz sentido aqui dar uma leve minimizada. Se o conselho é ação, prática, tangível, qual é a menor ação que não vai tomar tanto do meu tempo ou que não é nada grandioso demais que eu me sinta desconfortável de fazer? Qual é a mínima coisa que eu posso fazer dentro desse projeto que eu estava pensando para que eu materialize ele? Simples. Terceira coisa, se observe. Nunca rejeite um conselho logo de cara, no primeiro dia. Fica com ele. Preste atenção no seu corpo. Observe situações que podem confirmar esse conselho. Observe quando ele começa a fazer sentido. Porque é normal, né, que a partir dessa primeira rejeição, né, ele comece a fazer sentido ao longo do tempo, né, que a gente começa a perceber essa energia na gente ao longo do tempo. É interessante a gente perceber aqui, né, tiragem de tarô não é teste de afinidade, ou seja, a gente não pode aceitar o conselho só quando a gente acha que combina com a gente, né? Dar tempo, né, para perceber se essa energia tá fazendo ou não sentido, ao invés de descartá-la logo de cara, é muito importante. O que eu gosto de fazer também é trazer essa energia pro corpo, né? Então, quando alguma energia que me é desafiadora, então algumas energias são bastantes, né? Algumas cartas são bastante desafiadoras para mim. Elas batem, né, com a minha personalidade, com o jeito de como eu gosto de fazer as coisas. Eu gosto de trazer um pouco para essa questão sensorial, para a questão do corpo, né? Enquanto perfumista, isso fica fácil para mim, né? De trabalhar com essência, de trabalhar com aromas, né? De trazer essa coisa de aromas que vão trabalhar no meu corpo áurico, isso, né? Nas minhas ações, por exemplo. Eu tenho uma carta, né? Tirou uma energia de ação numa semana que eu estou mais cansada, que as coisas estão difíceis, que talvez eu esteja um pouco aérea, difícil de foco. E aí pegar um perfume, um aromatizador, até um incenso, né, que tenha alecrim, que tenha uma quantidade de cítricos, né, que vão trazer esse foco e essa disponibilidade de ação. Ou então, se é uma carta mais de reclusão, de recolhimento, para mim essa energia já é uma energia mais fácil, né? Mas ainda assim, quando não trazer uma lavanda, né? Uns aromas, uns perfumes que vão trazer esse recolhimento, né? Mas pode também ser um chá, né? Calmante, ou um chá mais energético, um incenso. Às vezes traz, né, com o imperador uma energia de organização. E aí eu olho para casa, onde é que eu preciso organizar aqui para já ir entrando em contato com essa energia? Não precisa ser grandes coisas, às vezes reorganizar os livros, arrumar a escrivaninha, né, a minha mesa de trabalho, né? Isso já me coloca em relação com essa energia. Por quê? Trazer para o corpo físico, para a materialidade, ajuda a mente a aceitar aquilo que ela resiste, né? Aquilo que ela tem uma certa resistência. Então é isso o vídeo de hoje. Um conselho que a princípio não combine com você pode ser, na verdade, um convite a uma reflexão, a olhar com novos olhos, né, para sua rotina, para os ajustes que precisam ser feitos e que às vezes a gente vem ignorando, que a gente está inconsciente deles, né? E a partir do momento que a gente fica com essa informação, com esse conselho e ganha consciência sobre isso vai ficando mais fácil, né? Lembrando, né, que não é obrigação do tarô, do jogo de tarô, do conselho, nos agradar. Ele tá aqui para orientar, para nos dar um norte, um direcionamento. E às vezes, né, esse direcionamento, essa organização que precisa ser feita através dos conselhos, ele requer uma certa abertura nossa, requer
que a gente esteja aberta ao diálogo, né, com essa energia. É isso, me conta aqui nos comentários, última tiragem que você encontrou resistência, se ele com o tempo acabou não fazendo sentido ou se ele acabou revelando algo importante que talvez você não tinha tomado ciência ainda. Escreve aqui nos comentários e se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que só aceita conselho se bater exatamente com aquilo que ela acredita, senão ela finge que não escuta. Então, manda pra ela. E até o próximo vídeo.